Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos para nossa aula virtual, né? Então, nessa sessão 3.1, nós vamos tratar do direito romano, a magistratura e as fontes do direito. Vamos dividir aqui em república, realeza e império. Então, o direito romano na realeza, ele apresenta duas principais fontes do direito: o costume e a lei. O costume, ele é o uso repetido e prolongado da norma jurídica baseado nas tradições, como todo mundo já sabe, aquilo que a gente chama ali de direito consuetudinário. É uma norma que não é proclamada pelo poder legislativo, tá? E a lei, nesse período, ela é de menor importância, ela nasce da proposta do rei ao povo. Lembra bem que da aula passada nós falamos do papel do rei na realeza, que ele agregava praticamente todos os poderes e era contido ali, limitado seus poderes pelo Senado. Bem, caso o Senado ele recusasse uma lei originária da ideia do rei, ele ia ter algum problema. Você ia ter mais tarde que chamar um juiz para consertar, né, esse atrito entre Senado e o rei. Geralmente o juiz ia pender para o rei, visto que ele tinha uma grande importância no período da realeza. Que fique bem claro que na realeza a gente tem duas fontes principais do direito: a lei e o costume. Na república, isso vai ser mudado, porque além da lei e do costume, nós vamos acrescentar o plebiscito, a interpretação dos prudentes e os editos ou éditos dos magistrados. O costume, que tem bastante importância ainda, ele vai, pela própria incerteza que ele carrega, ele vai sendo aos poucos excluído, porque ele é uma arma ali de que dispõe os patrícios, né, contra os direitos da plebe. Você vai lembrar bem que a sociedade romana ela era rigidamente estratificada, era formada por patrícios, plebeus, clientes e escravos, sendo que os patrícios dominavam praticamente os cargos mais importantes da magistratura romana. Isso vai sofrer uma mudança com o advento da publicação da Lei das 12 Tábuas, que na verdade é uma luta árdua dos plebeus. Eles se retiram para o Monte Sagrado, como nós já vimos, e praticamente impõem aos patrícios que lhes concedam alguns direitos, e esses direitos vão ser celebrados através ali da Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas também, ela traz como curiosidade aí bastante importante a mudança do direito que era oralizado para o direito escrito. E no esteio da Lei das 12 Tábuas, nós teremos várias outras leis que serão publicadas, em que os plebeus passarão a ter direitos em Roma. Por exemplo, na Lei Canuleia, nós vamos ter a permissão de casamento entre plebeus e patrícios. Nós vamos ter, doravante, a suspensão da escravidão por dívida. Então, várias leis serão publicadas logo após a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas é assim chamada porque alguns historiadores diziam que essas leis foram publicadas em tabuinhas.
A tábua no latim, ela tem o nome de códex ou código, mas na verdade elas foram publicadas mesmo em placas de bronze e ficavam colocadas ali no Fórum de Roma para que todos tivessem acesso. Então, aqui, a outra fonte do direito na República, bem importante, é o plebiscito. Observe que hoje, quando a gente tem alguma decisão importante para tomar, a gente pode recorrer ao plebiscito, inclusive está na nossa Constituição. Ele é originário lá de Roma. Plebiscito vem de plebe. Então, o plebiscito era uma deliberação dos plebeus, de um magistrado plebeu, que aplicava-se a princípio à plebe. A partir da lei Hortência, ele vai ter valor de lei tanto para a plebe quanto para os patrícios. Os jurisprudentes são pessoas que são encarregadas de adaptar os textos legais às mudanças do próprio direito, o direito consuetudinário. Vão preenchendo assim as lacunas deixadas pelas leis. Aí aquilo que a gente sempre comenta, a lei sempre deixa uma brecha, que as pessoas chamam geralmente de brecha, que ela precisa ser colmatada, né? Ser preenchida por alguém. Então, como é que essas brechas legais, essas ausências da lei, ela vai ser preenchida? Ou pela interpretação do jurisprudente ou pela doutrina. Isso vale para nós até hoje. Então, os pareceres ou a interpretação dos prudentes, eles passaram a influir na formação do próprio direito. Observe que as concessões que os patrícios fazem aos plebeus, elas são enormes, mas não são muito grandes. Aí você vai ter que, em alguns momentos, chocar os interesses patrícios com os interesses dos plebeus. E os prudentes ou jurisprudentes geralmente vêm das classes mais favorecidas, ou seja, dos patrícios. Por fim, na República, nós teremos também como fonte do direito os éditos ou editos dos magistrados, que são várias declarações deles em que expõem aos administrados os projetos que pretendem desenvolver. A gente pode traçar um paralelo hoje com ali o direito que a gente chama de difuso, o controle de constitucionalidade difuso, porque na Constituição a gente tem o controle concentrado, que é no Supremo, e o controle difuso, que é feito por várias instâncias de poder no direito. Então, um juiz, quando ele toma uma decisão, ele forma uma jurisprudência. A gente está dizendo ali que se houver uma causa constitucional, que ele está praticando ali o controle difuso de constitucionalidade. Posteriormente, a gente vai falar disso também. Então, para o direito romano, os editos dos pretores são também muito importantes. A gente já viu aqui que em Roma, os pretores são os aplicadores da justiça, né? Ele era um magistrado que sempre procurava fazer justiça, o princípio da equidade. Aqui a gente traz um parêntese que dizemos o seguinte: nem sempre aplicar a lei é fazer justiça. Então, buscar a equidade, na verdade, é que é o ideal de justiça, você fazer aquelas ponderações em que o magistrado ou o juiz vai aplicar, né, a adequação, a necessidade e a razoabilidade ou a ponderabilidade. Isso é que é fazer justiça, você aplicar a pena menos gravosa para que aquele receptor daquela pena não seja comprometido na sua existência e possa pagar o seu débito com a sociedade, seja ele no âmbito civil ou penal. Bem, evoluindo aqui para o direito romano no Império. O Império, a gente vai dividi-lo em duas fases. O Alto Império, ou Principado, e o Baixo Império, ou Dominato. No Alto Império, como o nome já diz, há uma predominância do poder do imperador, do rei. O rei, ele volta aqui a ter poderes enormes, como ele tinha lá no período da realeza. Não que o período republicano não tenha deixado um legado jurídico para o período do Alto Império, mas nesse período
um pouco daquelas leis que a gente viu das fontes formais do direito durante a República, eles vão ser colocados de lado e a autoridade do rei, do imperador, vai ser máxima nesse período. Volta aqui aquela mesma distribuição bipartida da aplicação da justiça. O Poder Judiciário, nesse momento, ele vai ser repartido entre o príncipe, ou o rei, e o Senado. As magistraturas continuam a funcionar normalmente, mas o rei, ele congrega todos os poderes. Dificilmente ele vai ser contestado. Então, como é um período transitório, como eu falei lá acima, que no Império nós temos duas fases, o Alto Império e o Baixo Império. Essa é uma fase transitória do Alto Império. Então, somando-se todas aquelas fontes primárias do direito, aquelas fontes do direito, os costumes, as leis, os éditos dos magistrados, as consultas dos senadores, nós vamos acrescentar aí as constituições imperiais, pelo nome já dá uma ideia que é uma constituição emanada do imperador, e as respostas dos jurisconsultos. Quem são os jurisconsultos? São aquelas pessoas que trabalham para o rei, emitindo pareceres jurídicos em todas as situações que o Império Romano ao Império Romano se apresenta. Então, questões de nacionalidade, quem é e quem não é romano. Então, o jurisconsulto ia dar um parecer. Questões sobre bens e pessoas. Em qualquer divergência, quem vai dar a resposta? Os jurisconsultos. Questões envolvendo família, sucessão, os jurisconsultos vão elaborar pareceres, fornecê-los ao rei, que vai aplicar doravante. Porque você vai lembrar aqui, como eu mencionei, que as constituições imperiais agora é a fonte primária do direito, a fonte formal do direito está aqui, todo o poder emanando do imperador. Bem, o costume nessa época, ele ainda desempenha um papel importante como fonte do direito. As leis vão ter bem importância e todas essas constituições imperiais, elas voltam a se remeter aos costumes. Mas lembrem-se bem que as constituições imperiais, elas emanam do rei. Não importa que ele se remeta ao costume, à lei do período republicano, mas a última palavra é dele. O edital dos magistrados, que é os juízes, ele vai perder muita importância nesse período, porque a independência dos juízes, ela vai ficar meio que solapada nesse período, porque, eu volto a frisar sempre, o poder régio é sempre maior. Os pretores, como é que o papel dele como aplicador de justiça nesse período? Ele também vai ser olvidado nesse período, porque, volto a repetir, o rei é que tem a primazia da edição das leis. E por fim, como ocorrera lá atrás na realeza, os senados consultos, eles continuam auxiliando o rei. Os senados consultos é uma espécie de decreto, uma ordem legislativa que vem do Senado. Para que um senado consulto, ou seja, um decreto seja elaborado, seja emitido, publicado, o rei, o príncipe, deve pedir ao Senado para que ele elabore esse decreto. Então dá para você perceber aí com clareza que o poder realmente está concentrado na figura do rei. A gente pode usar aí como uma figura retórica que é um absolutismo em pleno Império Romano. Bem, nessa época a gente vai ressaltar aqui a questão das constituições imperiais, reforçar aqui o papel que elas desempenharam aqui no Alto Império. Ela vai adquirindo gradualmente a função de fonte única do direito romano também no Baixo Império. Então, todas aquelas fontes do direito, elas não foram esquecidas. O costume, a lei, o édito dos pretores, dos magistrados, tudo isso é preservado. Porém, o imperador de ocasião, ele vai deixar tudo isso de lado e vai dar uma interpretação sui generis, uma interpretação só dele. É como se nós tivéssemos aqui no Brasil, por exemplo, elegeu um presidente com pendores ditatoriais. Ele vai dizer, olha, a Constituição agora é o que eu interpretar que é.
a Constituição vai ser o que eu digo que é. Aí você vai ter realmente uma dificuldade na aplicação do direito, porque ele pode subverter completamente o entendimento das leis. Foi basicamente isso que ocorreu, né, no Baixo Império, quando as constituições imperiais passaram a ser a única fonte do direito, tá? Bem, mas o rei, ele pode muito, pode quase tudo, mas ele continua sempre consultando os jurisconsultos, que são aquelas pessoas que o assessoram, como eu já mencionei aqui. Em algumas situações, ele pode até pedir um parecer e volta a repetir. Se houver uma diferença entre pareceres, pode chamar um juiz para resolver essa pendência. Porém, o juiz, como nós sabemos, ele vai sempre tender a favorecer uma interpretação jurídica mais próxima da ideia que o imperador tem do que é direito. Vale lembrar sempre que as constituições imperiais constituem a fonte única do direito no Baixo Império e a Constituição Imperial ela é emanada justamente pelo imperador, tá? Então, ainda no Baixo Império, a gente tem um poder realmente supremo do imperador e aí a gente vai destacar aqui uma mudança que vai ocorrer na história de Roma. Com a crise do Império, já no Baixo Império, com as crises que vão se suceder, nós falamos aqui que o imperador ele tem total administração da justiça. Vou dar um exemplo. Quando Constantino chega ao poder, ele vai baixar um édito chamado Edito de Milão, que ele vai conceder aos cristãos a liberdade de crença no Império Romano. Na verdade, esse Edito de Milão ele concede liberdade de culto a todos os povos, mas como os cristãos são em maioria, a gente usa geralmente essa expressão, liberdade de culto aos cristãos. Depois, pelo Edito de Tessalônica, já com Diocleciano, o cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano. Então, esses dois exemplos servem para a gente ilustrar que os éditos dos imperadores, eles realmente têm uma força muito grande. Tudo que eles fazem tem força de lei. É o poder supremo do imperador. Então, para não nos delongarmos, a gente vai trabalhar agora com o papel de Justiniano na história do direito romano e do direito do Ocidente. Quando das crises do Império Romano, ele foi dividido em Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Foi Constantino que fez essa divisão, daí o nome da cidade, sem homenagem a ele, Constantino. Mas o imperador que mais se destacou no Oriente foi Justiniano. Justiniano se destacou bastante porque ele reverteu toda aquela tendência que nós falamos que os reis, os imperadores, eles tenderam a descartar todas as fontes materiais do direito e passaram a reunir a interpretação do corpo jurídico só através das constituições imperiais. Então, o que é que Justiniano fez? Ele fez uma compilação de todas as leis do Império Romano do Ocidente, juntou com alguma experiência que ele teve no Oriente, visto que ele conseguiu recuperar várias províncias romanas que estavam dominadas pelos bárbaros e colocou no que ele chamou de Corpus Iuris Civilis todo esse manancial jurídico. Então ele dividiu o Corpus Iuris Civilis em 4 partes. Essas 4 partes tratavam de praticamente todos os ramos do direito que envolviam Roma, né? A cidade-estado de Roma, agora o Império Romano, o que restou do Império Romano, visto que ele agora estava administrando do Oriente, de Constantinopla. Então, a importância marcante do direito nesse período é justamente essa condensação que ele faz e vai passar para o Ocidente o legado do direito romano que está contido nesse Corpus Iuris Civilis. Como eu falei para vocês, aí ele vai tratar também das nacionalidades,
do pessoas e bens, do direito familiar, do direito internacional. É uma obra magnífica que ficou aqui como uma espécie de padrão para o direito do Ocidente, tá? Então a gente vai trabalhar isso na próxima sessão, mas desde já fique bem claro para vocês que a parte mais importante do direito romano é essa reunião no Corpus Iuris Civilis de todas essas leis que vêm desde a realeza até o Baixo Império. Tenham uma boa noite e muito obrigado.